Momento da Política, com Merval Pereira. E aí, Merval? Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Merval. Bom, Merval, o assunto então aqui é o seguinte: o ministro Dias Toffoli, ele foi claramente forçado, né, a deixar o cargo. E se ele foi forçado a deixar o cargo, é sinal de que algo existe, né? Eu acho que o relatório da Polícia Federal deve ser bastante conclusivo, né, para justificar essa saída dele. Agora, pelos relatos da reunião em que isso foi decidido, há muita dúvida sobre como os ministros se comportariam, porque, pelos relatos já divulgados, havia uma maioria a favor do Toffoli continuar, por a alegação de que a polícia não podia ter feito essa investigação sem pedir permissão ao Supremo, que o Supremo está acima de tudo, que não havia nenhuma razão para o Toffoli se dizer impossibilitado de continuar, de ficar na relatoria. Quer dizer, se esse for o comportamento, se esse for o pensamento da maioria do plenário, que é basicamente corporativo, né? Porque é evidente que ele não tinha condições de ser relator desse processo, eu não sei o que vai acontecer mais adiante, entendeu? O resultado da reunião foi um resultado que parecia uma rejeição da maioria ao que ele fez. Os relatos, no entanto, mostram o contrário. Mostram que, se ele tivesse insistido, ele teria ficado. E o texto que foi apresentado foi um texto que eles fizeram para dizer que não havia suspeição do ministro. Então não foi para amenizar a saída dele. Foi uma solução encontrada a despeito da maioria que estava contrária à saída dele. Entendeu? Então eu não sei exatamente como é que isso vai se desdobrar. Uhum. Eu estava achando que ele tinha saído por uma rejeição unânime dos companheiros, que não foi verdade, segundo esses relatos. E depois eu achava que ele ia ficar impossibilitado de ficar no Supremo, pela decisão dos ministros, que a segunda etapa seria convencê-lo a se aposentar, que eu acho que é o desfecho correto desse caso, né? O desfecho mínimo, né? Porque você não toma nenhuma decisão antes do desdobramento do processo, mas salva o Supremo, né? Mas não sei agora, não sei, vou tentar descobrir exatamente qual é o sentimento desses ministros, porque pelos relatos que eu li hoje, o sentimento é muito ruim, é muito corporativo, não é um sentimento de que o Supremo precisa se salvar dessa crise, que o Supremo... Não, ao contrário, eles continuam achando que eles são inocentes em tudo, que eles estão corretíssimos e todos se declarando amigos pessoais do Toffoli. É uma coisa que não combina, o corporativismo, a amizade, não combina com a institucionalidade. A crise é de institucionalidade, a crise é seríssima, porque atinge uma instituição importantíssima para o país. Agora,
não pode ser, a prioridade não pode ser agradar o Toffoli e ter uma compaixão pelo Toffoli ou pela amizade que tem pelo Toffoli. Não é possível isso, não é possível. Acho que é uma tentativa de abafar tudo? Eu acho que sim, eu acho que a saída dele, pelo que eu li hoje, é muito mais para abafar, para terminar esse caso, do que para aprofundar a investigação, entendeu? Então eu acho, por exemplo, que o ministro André Mendonça, que vai ficar no lugar dele, vai ter uma tarefa muito difícil, porque ele mesmo ontem defendeu o Toffoli nessa reunião, teria defendido o Toffoli. Então, qual é o limite dele? Qual vai ser, até onde ele pode chegar? É complicado. Todos achando que a Polícia Federal estava fazendo isso de vingança contra o Supremo, coisas desse tipo. Tá certo. Mas no caso, quer dizer, se a Polícia Federal levou para o Fachin e o Fachin chamou uma reunião, é porque tem coisa lá, né? Não, o Fachin e a Carmen Lúcia eram os dois que achavam que tinha que ser punido, retirado, e não eram os dois únicos. E os outros 8 procuraram defender o Toffoli, né? 8 não, 7, porque o Toffoli se defendeu também. Então isso muda tudo, né? Isso muda tudo. E agora, ao mesmo tempo, a polícia continua investigando. E o Fachin não vai impedir que ela investigue. Então, ao apresentar o relatório, aceitar o relatório e apresentar, o Fachin autorizou a Polícia Federal a continuar investigando. E aí eu acho que vai acontecer muito mais coisas e esse espírito corporativo do Supremo não é um bom sinal. Tá certo. A ver como é que isso anda. Merval Pereira. Obrigado, Merval. Se confirmar essa posição dos ministros, esse relato que tem sido divulgado, tomara que não seja exatamente assim. Talvez, Merval, os fatos sejam tão incisivos, né, que levem a uma investigação séria, né? Pois é. Vamos torcer. O importante nesse caso seria transparência, né? Abrir esse relatório da Polícia Federal e todo mundo aí ficaria sabendo o que tem lá, né? Pois é, exatamente o que está acontecendo, né? Pois é. Vamos ver se o ministro André Mendonça tira o sigilo, né, da investigação. Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval, e até mais. Até mais. Bom carnaval, até mais.